Existe uma sede ancestral na alma humana, um anseio profundo por compreender as origens, por rastrear o fio invisível que conecta o presente a um passado imemorial. Não se trata apenas de curiosidade intelectual, mas de uma busca pela fundação de nossa própria existência, pela razão de ser da vida, da dor, do amor e da esperança. Em um mundo onde as certezas parecem fluidas e as respostas, efêmeras, voltamos os olhos para o limiar do tempo, para o ponto zero onde tudo se iniciou. É nesse espaço primordial que reside o Gênesis, não como uma mera crônica distante, mas como o espelho fundamental de nossa própria condição. Este não é um convite para uma leitura superficial de um texto antigo, mas para uma imersão na tapeçaria original de nossa realidade espiritual e material. É uma jornada que nos confronta com as perguntas mais elementares: de onde viemos? Por que existimos? Qual é o propósito do sofrimento e da alegria? Perguntas que ressoam com a angústia e a admiração que ainda hoje nos habitam, seja no silêncio da noite ou no burburinho do dia a dia. Ao desvendar as camadas do Gênesis, revelamos não apenas a história de um povo, mas o alicerce universal da experiência humana, um drama cósmico que se desenrola no palco de um universo recém-criado. Nossa perspectiva particular sobre esta narrativa milenar reside na exploração das profundezas psicológicas e espirituais dos primeiros protagonistas, dos pesos de suas escolhas e do eco eterno de suas interações com o divino. O problema central, então, não é apenas o da criação e da queda, mas o da persistente luta humana para reconciliar sua própria fragilidade com a promessa de uma dignidade inata, para entender a liberdade e as consequências inextricáveis que dela advêm. Este script se propõe a iluminar como as sementes de nossa civilização, de nossos valores morais e de nossa busca por redenção foram plantadas naquelas manhãs primevas, sob um céu ainda puro e diante de um Criador em plena manifestação de sua vontade. A relevância desta exploração ressurge a cada vez que nos confrontamos com a natureza do bem e do mal, com os desafios da convivência familiar, com a tentação do orgulho e com a necessidade premente de fé. Cada um de nós, de alguma forma, carrega em si os fragmentos daquele jardim perdido, a lembrança de uma relação perfeita e a cicatriz de uma separação. Percorrer o Gênesis é, portanto, revisitar as raízes de nossos dilemas mais íntimos e coletivos, é buscar a sabedoria contida nas primeiras alianças e nas primeiras traições, nas primeiras lágrimas e nos primeiros atos de amor e sacrifício. É reconhecer que, embora os cenários mudem, as paisagens do coração humano permanecem surpreendentemente familiares. Preparamo-nos para testemunhar a gênese não apenas do universo e da humanidade, mas também da fé, da desobediência e da esperança inabalável que permeia a história da salvação. Será uma viagem através de paisagens recém-formadas, onde a voz divina ecoa com clareza, e onde as decisões de indivíduos solitários moldam o destino de gerações. Veremos como a providência divina se entrelaça com o livre-arbítrio, como o amor paternal de Deus persiste mesmo diante da rebeldia e como a promessa de um futuro redimido começa a brilhar nas noites mais escuras. Esta é a essência de uma narrativa que transcende o tempo, oferecendo não apenas um vislumbre do passado, mas uma bússola para o presente e uma luz para o futuro, convidando-nos a refletir sobre a jornada da alma em busca de seu Criador e de seu lugar no grande plano cósmico. No alvorecer dos tempos, quando a escuridão original recuava perante o mandamento divino, a própria luz brotou de um fiat, delineando as vastas extensões de um cosmos ainda a se desdobrar. A Terra, recém-formada, respirava com a promessa de vida, e os céus ostentavam um brilho inédito, pontilhados por luminares celestiais. O Criador, com um propósito inexorável, tecia a intrincada tapeçaria da existência, culminando em uma obra de beleza imaculada, um jardim edênico, onde rios serpenteavam e árvores de frutos abundantes se erguiam em profusão exuberante. Um santuário de perfeição aguardando seu zelador. Foi neste cenário de harmonia primordial que o primeiro ser humano, Adão, emergiu do pó da terra, infundido com o sopro vital que o distinguia das demais criaturas. Sua realidade ordinária era um diálogo constante com a natureza em seu estado mais puro, um caminhar desimpedido entre a flora e a fauna que o reverenciavam como mestre. Seus dias eram preenchidos pela tarefa de nomear os animais, um ato de profunda conexão e discernimento, revelando a ordem e a essência de cada ser. A ausência de dor, de desarmonia ou de qualquer sombra de privação definia sua experiência, um estado de inocência e plenitude inconcebível em tempos posteriores, onde a comunicação direta com o divino era a melodia de sua existência. Contudo, imersa nesse idílio, manifestou-se a primeira grande diretriz, a chamada aventura que moldaria o destino da humanidade. Em meio à abundância,
pairavam duas árvores peculiares, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sobre esta última, ecoou a voz do Criador, clara e ressonante, impondo uma única restrição: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta não era uma proibição arbitrária, mas o cerne de uma relação baseada na confiança e na obediência, um convite à maturidade espiritual e ao reconhecimento da soberania divina sobre a própria vontade. A percepção de Adão sobre si mesmo e sobre seu lugar no cosmos foi profundamente alterada com a dádiva de Eva, sua companheira, tirada de sua própria carne. Sua existência, antes solitária, agora se expandia para incluir uma conexão profunda e recíproca. O propósito de sua vida, a chamada, tornou-se compartilhado. A responsabilidade de cultivar e guardar o jardim, bem como a observância do mandamento divino, repousava agora sobre ambos. Juntos, formavam a coroa da criação, dotados de livre arbítrio e da capacidade de escolher entre a perpetuação da harmonia ou a transgressão. A complexidade desta chamada residia na sua aparente simplicidade. Era uma escolha fundamental, um divisor de águas que não se tratava meramente de um fruto proibido, mas da essência da dependência versus autonomia absoluta. Imagine, por um momento, a magnitude dessa incumbência, ter o poder de moldar o próprio destino e o de toda a sua descendência, com base em um único ato de vontade. A paisagem edênica, tão perfeita em sua oferta, continha em si a semente de uma decisão transcendental, um convite silencioso para validar a fé na palavra do Criador ou para explorar os confins de um conhecimento adquirido através da desobediência. O chamado para Adão e Eva era, essencialmente, um chamado para confiar. Assim, o Éden, com toda a sua beleza e generosidade, não era apenas um paraíso, mas um campo de prova, um laboratório de liberdade onde as escolhas teriam reverberações eternas. A voz divina, que antes falará para criar, agora falava para instruir, para guiar o caminho da nova humanidade. Esse mandamento, aparentemente singelo, era o fio que segurava a tapeçaria da existência perfeita, e a escolha de cada um, Adão e Eva, definiria o limiar entre a inocência e a experiência, entre a vida sem fim e a sombra da finitude. Era o chamado para ser, para escolher e, em última instância, para determinar o curso de tudo que viria a seguir. Contrariamente à plena e imediata aceitação do chamado à obediência, uma sombra sutil começou a esgueirar-se pela consciência dos primeiros habitantes do Éden. A diretriz divina, que outrora parecia uma melodia de clareza, começou a ser desafiada por uma dissonância interna, um murmúrio de questionamento sobre o verdadeiro significado e a justiça da proibição. Não se tratava de uma rebelião ostensiva, mas de uma erosão gradual da confiança irrestrita, uma ponderação incipiente que revelava a fragilidade da inocência perante a sugestão de um conhecimento alternativo. A mente humana, recém-despertada para a complexidade do raciocínio, começou a travar uma luta silenciosa. A tentação não se manifestava como um grito estridente de proibição, mas como um sussurro insinuante que plantava a semente da dúvida sobre a benevolência da restrição. Era uma hesitação fundamental, uma forma de recusa primária não ao plano de Deus para eles, mas ao método de dependência e fé que esse plano exigia. Adão e Eva, em sua pureza inicial, não podiam compreender a profundidade do engano, nem a verdadeira natureza da serpente que se aproximava sorrateiramente, personificando uma sabedoria ardilosa e perversa. Essa batalha interior era, em essência, o primeiro teste de sua fidelidade. A vulnerabilidade dos recém-criados residia precisamente na sua falta de experiência com o mal disfarçado. Não haviam conhecido a falsidade, o cinismo ou a malícia, o que os deixava desprovidos de defesas contra a insídia de um argumento distorcido. A promessa de autonomia e conhecimento superior, apresentada por uma voz estranha no jardim, começou a parecer uma alternativa sedutora à simplicidade da obediência, inflamando um desejo latente que a própria proibição havia, paradoxalmente, acendido. Nesse contexto de vacilação e curiosidade latente, a figura da serpente emergiu, não como um inimigo declarado, mas como um mentor sinistro, um conselheiro perverso que oferecia uma perspectiva radicalmente diferente sobre a vida e a divindade. Suas palavras eram um veneno doce, uma interpelação que visava desestabilizar a fundação da fé. É certo que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim", questionou a criatura, introduzindo uma sutil, mais potente, distorção da verdade. Essa interação não foi um encontro casual, mas um confronto meticulosamente orquestrado, onde a sagacidade infernal buscava explorar a frágil ingenuidade da humanidade.
A ferramenta oferecida por esse inventor sombrio não era um objeto físico, mas uma ideia, uma semente de desconfiança e ambição, a promessa de divindade. Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, sussurrou a serpente, pintando um quadro de libertação e empoderamento. Essa tentação atingiu o cerne da identidade humana, desafiando a aceitação de sua condição de criatura e incitando-os a aspirar a um status que não lhes pertencia. A narrativa da serpente era um espelho deformado, refletindo uma imagem sedutora de autossuficiência em vez da humilde dependência. Com efeito, as palavras ardilosas começaram a reconfigurar a percepção de Eva, e posteriormente de Adão, sobre a árvore proibida. O fruto, antes intocável, começou a ser visto sob uma nova luz, bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para adquirir sabedoria. Essa reinterpretação interna, alimentada pela falácia da serpente, representou uma profunda transmutação de valores, onde a obediência se transformou em privação e a desobediência, em um caminho para a elevação. A pureza da relação com o Criador foi obscurecida pela névoa da desconfiança, abrindo uma fenda na muralha da fé que, até então, protegera a alma humana da contaminação do engano e da rebeldia. O momento da decisão, antes uma bruma de incerteza, cristalizou-se em um ato consumado de vontade. Ao estender a mão para o proibido e dele colher, uma barreira invisível foi transposta, um limiar de consciência que irreversivelmente alterou a paisagem interior. A experiência sensorial do fruto, antes apenas uma imagem na mente, tornou-se vívida e real, um sabor que se dissolvia na boca e nas profundezas do ser, carregado com o peso da escolha. Imediatamente, uma clareza perturbadora inundou a percepção, não a sabedoria divina prometida, mas uma consciência aguda da própria vulnerabilidade e uma desarmonia inédita no espírito. A imediata manifestação dessa nova condição foi um constrangimento avassalador. Os olhos, de fato, se abriram, mas para a visão da própria nudez, não como um estado natural de inocência, mas como um símbolo de desproteção e vergonha. A necessidade premente de cobrir-se, de ocultar o corpo, revelou a emergência de um novo senso de pudor, desconhecido no Éden pristine. Essa foi a primeira intervenção do Criador, não através de palavras diretas, mas pela alteração fundamental na autopercepção humana, uma resposta intrínseca à transgressão que inaugurava a era da culpa e da necessidade de esconder-se. Enquanto a brisa do fim da tarde percorria o jardim, ecoou uma voz divina, não mais com a familiaridade da comunhão irrestrita, mas com uma autoridade que agora inspirava temor. Não era uma pergunta de desconhecimento, mas um chamado à responsabilidade, uma busca que visava a confrontação da alma consigo mesma e com seu Criador. A tentativa de Adão e Eva de se esconderem entre as árvores, uma ação fútil diante da onisciência, era um testemunho eloquente da profunda ruptura na relação. Perceba como a mera presença divina, que antes trazia consolo, agora se convertia em uma fonte de pavor, indicando uma redefinição radical no elo entre o Criador e a criatura. Subsequentemente, a intervenção divina se desdobrou em uma série de pronunciamentos que redefiniram o curso da existência. O Criador dirigiu-se primeiro ao agente da tentação, estabelecendo uma maldição que profeticamente desenharia a perene batalha entre o mal e a descendência humana. Este ato não era apenas uma punição, mas um desvelar do futuro, uma revelação das forças espirituais em conflito e da promessa de uma eventual vitória, ainda que distante. Ponderemos sobre a intensidade daquela sentença, o rastejar pelo pó, o antagonismo perpétuo, a ferida infligida e a cabeça esmagada. Para a mulher, o divino estabeleceu um novo padrão de existência, intrinsecamente ligado à dor e ao trabalho árduo da procriação, bem como a uma dinâmica redefinida de relacionamento com seu companheiro. Aumentada a sua labuta, o parto passaria a ser um esforço doloroso, e a sua inclinação se voltaria para o marido, que sobre ela dominaria. Já para o homem, a terra que antes frutificava sem esforço, agora seria maldita por sua causa, exigindo suor e fadiga para gerar sustento. Os espinhos e cardos emergiriam, simbolizando a resistência do solo e a incessante luta pela sobrevivência. Tais consequências não eram meros castigos, mas a introdução de novos paradigmas para a vida na Terra, marcando o fim da facilidade e o início de uma era de desafio constante. Contudo, em meio a essa pronúncia de juízo, emergiu um ato de graça singular e profundo, uma intervenção que falava de misericórdia mesmo na justiça. O Criador providenciou vestimentas de pele para cobrir a nudez e a vergonha dos primeiros humanos. Observe a profundidade desse gesto. Para cobrir o desamparo, foi necessário um sacrifício. Esta ação divina não apenas remediou uma necessidade imediata,
mas plantou a semente de um princípio fundamental na relação futura com a humanidade, a provisão de uma cobertura, a necessidade de um derramamento de vida para restaurar a dignidade. Assim, a transgressão culminou não apenas na dor e no trabalho árduo, mas também na primeira manifestação de um cuidado redentor. Por fim, o ato definitivo de cruzar o umbral foi a expulsão do Éden. Um anjo com uma espada flamejante foi colocado à entrada do jardim, guardando o caminho para a árvore da vida, impedindo que a humanidade caída acessasse a imortalidade em seu estado de pecado. Esta medida, embora severa, era uma proteção contra um mal ainda maior, a eternização da miséria e da rebeldia. A jornada dos primeiros humanos, agora sem o paraíso, mas com a marca da escolha e a promessa de redenção, começava em um mundo transformado, um palco para a saga contínua da fé, do trabalho e da esperança, sob o olhar de um Criador que, embora justo, permanecia infinitamente compassivo. A existência fora dos limites sagrados do Éden impôs uma realidade visceral, uma prova constante da tenacidade humana. A exuberância outrora sem esforço do jardim cedeu lugar a um solo recalcitrante, que exigia uma labuta incessante para render seu sustento. O ar, antes impregnado de uma doçura etérea, agora carregava o cheiro da terra revolvida, do suor e da incerteza. A cada nascer do sol, Adão e Eva confrontavam um mundo que não mais se dobrava à sua vontade, mas demandava esforço e resiliência, um cenário que forçava a emergência de uma fé mais robusta, alicerçada na persistência diante da adversidade. O fardo da culpa, embora invisível, pesava sobre os espíritos, transformando o silêncio da noite em um eco das escolhas passadas. A percepção da própria finitude, uma verdade antes velada, agora se revelava a cada semente plantada que brotava e, inevitavelmente, murchava. Pense na profunda angústia de contemplar a mortalidade não apenas como um conceito, mas como uma sombra que se estendia sobre a própria prole. Essa consciência da vulnerabilidade forçava uma reavaliação da vida e de seu propósito, redefinindo o significado da dignidade em meio à imperfeição. Nessa paisagem de desafios, a união de Adão e Eva floresceu em novas vidas, trazendo à luz Caim e Abel. A chegada dos filhos, embora fonte de alegria e renovada esperança, introduziu uma nova camada de complexidade e responsabilidade. Os filhos eram, a um só tempo, aliados na luta contra a dureza da terra e espelhos que refletiam a intrincada herança de seus pais, nascendo já na esfera das consequências da escolha primordial. Observe como a simples dinâmica familiar, em seu nascedouro, já carregava o potencial para a fraternidade ou para o conflito. Com o tempo, a necessidade de buscar uma reconexão com o divino levou à instituição de rituais, gestos de humildade e reconhecimento da soberania do Criador. Caim, o primogênito, dedicou-se à agricultura, cultivando a terra com o suor do rosto, oferecendo seus frutos como um tributo de seu trabalho árduo. Abel, por sua vez, tornou-se pastor de ovelhas, apresentando ao Criador os primogênitos de seu rebanho, as porções mais gordas, um sacrifício que simbolizava a dádiva da vida pela vida, um gesto de profunda reverência e entrega. Foi neste ponto que se manifestou um dos mais pungentes testes da natureza humana após a queda. A aprovação divina recaiu sobre a oferta de Abel, aceita com benevolência, enquanto a de Caim foi preterida. A recusa não se fundamentava na natureza do sacrifício em si. Os frutos da terra eram parte da provisão divina, mas na disposição do coração que o ofertava, na qualidade da intenção por trás do gesto. Essa distinção deflagrou em Caim uma reação visceral, um turbilhão de ciúme e ressentimento que se transformou em um inimigo interno, corroendo sua paz e obscurecendo sua razão. A dor da rejeição alimentou um ódio latente, e a figura de Caim tornou-se o palco do primeiro grande drama moral da humanidade caída. Sua alma, antes ocupada pelo esforço da lavoura, agora era atormentada pela sombra do desejo de retribuição. A voz divina, em um ato de advertência e conselho, ressoou mais uma vez, oferecendo a Caim a chance de dominar o mal que espreitava a porta de seu coração. Se bem fizeres, não haverá aceitação? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar, alertou o Criador, revelando a persistência do livre-arbítrio e a responsabilidade individual sobre as paixões. Entretanto, Caim sucumbiu à amargura. A paisagem que testemunhara a inocência do Éden agora presenciaria o primeiro derramamento de sangue fraterno. O assassinato de Abel, concebido em segredo e executado na solidão do campo, representou a consolidação da corrupção moral que a desobediência original havia introduzido.
Essa tragédia não foi meramente um evento isolado, mas a manifestação brutal de como o pecado, uma vez concebido, se desenvolve em atos devastadores, forçando a humanidade a confrontar a face mais sombria de sua própria natureza e a realidade inegável de suas escolhas. À medida que as eras se desenrolavam após o primeiro fratricídio, a corrupção humana espalhou-se como uma mancha irreversível, crescendo em proporções assustadoras. A maldade dos corações se intensificou, a violência preencheu a terra, e os pensamentos e intenções dos homens tornaram-se continuamente maus. A criação, outrora um espelho da perfeição divina, agora refletia um abismo de depravação, mergulhando o mundo em um caos moral generalizado. Essa degeneração sistêmica exigia uma resposta, uma intervenção que reestabelecesse a ordem e reafirmasse a soberania do Criador sobre sua própria obra. No entanto, em meio a essa vasta desolação espiritual, um homem se destacava, uma figura ímpar em sua retidão e fé inabalável. Noé, diferente de seus contemporâneos, encontrou graça aos olhos do divino. Sua vida era um farol de integridade em uma sociedade à deriva, um exemplo vivo de obediência e comunhão em tempos de rebeldia. Era ele o escolhido para a aproximação da caverna mais íntima, o momento em que a preparação para o grande desafio se iniciava, exigindo uma dedicação e um sacrifício sem precedentes. A comunicação divina com Noé não veio como um sussurro brando, mas como uma revelação clara e urgente do juízo iminente. O Criador expôs o destino da humanidade pervertida e detalhou um plano audacioso de redenção para Noé e sua família. Imagine a magnitude de tal encargo: construir uma arca colossal, uma embarcação capaz de resistir a uma catástrofe global, seguindo instruções meticulosas de medidas, materiais e compartimentos. Essa tarefa, que para muitos pareceria uma loucura colossal, era para Noé um chamado irrecusável à fé e à ação, uma prova da sua inabalável confiança na palavra que lhe foi dada. A construção da arca, um projeto de proporções épicas, estendeu-se por décadas. Cada martelada, cada encaixe de madeira, era um testemunho da paciência e da determinação de Noé, enquanto o mundo ao redor persistia em sua incredulidade e escárnio. Essa era a preparação essencial para o cordálio central, um período de trabalho árduo e de persistência contra a maré do ceticismo popular, um ato de esperança construído sobre a certeza de uma promessa invisível. A vida de Noé tornou-se uma pregação silenciosa, um convite à reflexão para aqueles que zombavam de sua labuta. Então, veio o dia do orvalho. As comportas do céu se abriram, e as fontes do grande abismo se romperam. Não era uma chuva comum, mas um dilúvio sem precedentes, uma força implacável que subiu incessantemente, cobrindo as mais altas montanhas e engolindo toda a vida sobre a terra. A arca, antes objeto de chacota, agora flutuava majestosamente sobre as águas turbulentas, um santuário de esperança em meio à desolação total. Ali, confinado com sua família e os animais, Noé enfrentou a mais profunda das provações, a dor de testemunhar a aniquilação do mundo, equilibrada pela fé na promessa de um recomeço. Dentro da arca, a vida era uma espera tensa, um microcosmo da existência humana confrontada com a vastidão do juízo divino. As semanas se estenderam em meses de isolamento, de convívio forçado, de administração de recursos finitos e da manutenção da vida em um espaço restrito. Essa experiência de confinamento, embora um escape da destruição externa, era em si um teste de resistência e paciência, um período de profunda introspecção e dependência total do Criador para a sobrevivência. Ponderemos sobre o aprendizado forçado de Noé, compreendendo a inquestionável soberania de Deus sobre a vida e a morte, sobre a ordem e o caos. Finalmente, as águas começaram a retroceder, revelando um novo horizonte, uma tela em branco para o alvorecer de uma nova humanidade. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e Noé, em um ato de reverência, construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Criador. Esse foi o momento da recompensa, a seisação da espada, não de conquista militar, mas de uma nova aliança divina. O arco-íris, um fenômeno óptico transformado em símbolo celestial, surgiu nas nuvens como um pacto perpétuo, a promessa de que a terra jamais seria novamente destruída por um dilúvio. Essa visão não era apenas um sinal de misericórdia, mas uma garantia da estabilidade da criação, um reforço da confiança de Noé e de toda a humanidade na fidelidade divina. Este novo começo, marcado pela graça e pela promessa, culminou na restauração da relação entre o Criador e a criação, inaugurando uma nova fase na história da salvação, fundamentada na esperança e na renovação da vida. Ao pisarem novamente em solo firme, uma sensação ambivalente perpassava os sobreviventes.
A vastidão de um mundo renovado se estendia diante deles, uma tela em branco aguardando novos traços, mas também um desafio monumental. A terra, ainda úmida e desordenada em muitos pontos, exigia um esforço hercúleo para ser novamente produtiva. Cada passo era uma redefinição, cada dia uma batalha contra a natureza indomável e o vazio que outrora fora habitado. As primeiras tarefas foram de subsistência imediata, buscar alimentos, construir abrigos rústicos e, sobretudo, começar a cultivar, adaptando-se a um ambiente que era simultaneamente familiar e irreconhecível. Este era o início de um percurso de volta, mas para uma normalidade completamente reconfigurada, permeada pela memória do que se fora e pela promessa do que estava por vir. Entretanto, a tarefa de reconstrução ia muito além do mero esforço físico. Recaía sobre aqueles poucos a monumental responsabilidade de repovoar a terra, de serem os alicerces de uma nova era para a humanidade. Suas mentes e corações haviam sido irrevocavelmente transformados pela experiência singular de serem guardiões da vida em meio ao caos. A perspectiva sobre a criação e a própria existência havia se aprofundado, infundindo em cada um uma reverência mais intensa pela providência divina e um senso agudo da fragilidade da vida. Considere agora como essa nova realidade, desprovida das estruturas sociais e morais anteriores, exigia um amadurecimento espiritual acelerado, forçando uma reavaliação de tudo que se entendia por ordem e propósito. Contudo, a purificação da terra não erradicou as fragilidades intrínsecas à natureza humana. Mesmo após testemunhar tal juízo e misericórdia, a sombra da imperfeição ainda pairava. Uma noite, após os rigores da colheita e da vinificação, Noé, em um momento de despojamento e vulnerabilidade, adormeceu desnudado em sua tenda. Observadores atentos notarão que esse episódio não é apenas um deslize pessoal, mas o ponto de partida para a manifestação de novas tensões internas na recém-formada família. O modo como os filhos reagiram a essa situação revelou as sementes de desrespeito e virtude que germinariam nas gerações futuras. Han, em vez de resguardar a dignidade de seu pai, escolheu expor sua nudez, um ato de profunda desconsideração. As ramificações desses atos, embora contidas no âmbito familiar, carregavam o peso de profecias definidoras. Sem e Jafé, movidos por um senso de honra filial, cobriram o pai com reverência, um gesto que simbolizava a manutenção dos valores essenciais para a coesão social. A atitude de Han, por outro lado, desencadeou uma série de consequências que reverberariam através de seus descendentes, delineando destinos e relações entre os povos emergentes. Observe como a escolha individual, mesmo em um cenário de recomeço, tinha o poder de moldar o curso histórico e espiritual das futuras etnias. Este incidente sublinha uma verdade persistente: a natureza humana, mesmo purificada de um exterior corrompido, ainda enfrentaria batalhas internas. Para Noé, a experiência singular de ser guardião da vida em meio ao caos havia consolidado uma fé inabalável. Sua jornada não era apenas de sobrevivência física, mas de um profundo aprimoramento espiritual, onde a paciência e a obediência se tornaram âncoras inabaláveis. Ele compreendeu que a providência divina não se limitava a eventos grandiosos, mas se manifestava na resiliência da semente que brota e na esperança que um novo dia trazia. Sua relação com o Criador, forjada na tempestade e na espera, adquiriu uma profundidade e uma intimidade que poucos poderiam sequer conceber, tornando-o um pilar de sabedoria para seus descendentes. Assim, enquanto as fundações de uma nova civilização eram lançadas, os sobreviventes carregavam consigo não apenas as sementes para o cultivo, mas as lições de humildade, respeito e vigilância constante sobre os impulsos do coração. A estrada de volta não conduzia a um paraíso restaurado, mas a um mundo que exigia trabalho contínuo, tanto na terra quanto na alma. O crescimento espiritual era um processo iterativo, marcado por sucessos e desafios, reafirmando que a jornada de fé é um caminho constante de aprendizado e transformação, onde cada escolha, por menor que pareça, tece o complexo tecido do destino humano e da relação com o divino. A vastidão do pós-dilúvio não era apenas um recomeço material, mas uma ressurreição da própria esperança para a humanidade, agora com um novo alicerce moral. A terra, purificada, oferecia um palco para o florescimento de uma consciência renovada, onde a experiência do juízo divino deixava uma marca indelével na alma coletiva. Não se tratava meramente da sobrevivência física de uma linhagem, mas da reativação de um propósito espiritual, onde a fé se tornou o principal guia para navegar por um mundo ainda em processo de reestruturação. As ruínas do que se foi serviam como um lembrete silencioso da fragilidade da existência e da imperatividade de uma vida em alinhamento com os preceitos divinos.
Nesse sentido, a experiência de Noé e sua família representou o retorno com o Elixir, um presente precioso que não era um tesouro físico, mas uma compreensão profunda da fidelidade de Deus e da seriedade das escolhas humanas. Esse Elixir era a própria aliança, simbolizada pelo arco-íris, que transcendia a imediata calamidade para se tornar uma garantia perene da misericórdia divina. Considere como essa promessa, gravada nas nuvens, estabeleceu um padrão de esperança contra a desolação, um farol de constância em meio à impermanência terrena. A partir disso, depreende-se que a sobrevivência da humanidade não era um acaso, mas um testemunho da persistência do amor do Criador, que sempre oferece uma via para a redenção. Um aspecto fundamental reside em como essas narrativas primordiais, embora distantes no tempo, plantaram as sementes da lei moral universal. A distinção entre certo e errado, vivenciada por Adão e Eva e reiterada no drama de Caim e Abel, e finalmente reafirmada no juízo do dilúvio, tornou-se o alicerce invisível de toda a moralidade humana subsequente. Isso nos leva a ponderar sobre como as consequências da desobediência não foram meros eventos passados, mas princípios operacionais que moldam a experiência humana em todas as épocas. Reflita sobre o que isso significa para a busca incessante por justiça e equidade nas sociedades contemporâneas, espelhando a busca por uma ordem que ecoa a vontade divina. Aprofundando essa perspectiva, a jornada de Noé simboliza uma ressurreição contínua da fé, mesmo diante da adversidade mais extrema. Sua obediência inabalável perante o ceticismo generalizado não apenas salvou sua família, mas resgatou a possibilidade de um relacionamento restaurado com o divino. Da mesma forma, cada geração, ao enfrentar seus próprios desafios e tentações, é convidada a essa mesma ressurreição pessoal da confiança. Contemplando tais eventos, reconhecemos que a perseverança na fé é o verdadeiro legado, um ciclo de renovação espiritual que transcende as falhas individuais e coletivas. Além disso, a diversidade de escolhas e seus resultados, desde o Éden até as tendas pós-diluvianas, compõem um mapa de estradas que se bifurcam, cada qual levando a um destino distinto. A humanidade recebeu o elixir do discernimento, a capacidade de ponderar sobre as consequências e de aprender com os erros dos antepassados. Pensemos, por um instante, na profunda sabedoria contida na observação de que a liberdade, embora sublime, carrega o peso da responsabilidade, e que cada decisão reverberará através do tempo. Agora, considere como essa verdade ressoa em nossa própria jornada, onde cada passo é uma reafirmação de valores ou uma derrocada moral. Consequentemente, o legado dessas histórias fundadoras não é apenas um registro de eventos, mas um convite perpétuo à reflexão sobre a própria identidade e o lugar do ser humano no grande esquema da criação. Elas oferecem um prisma através do qual podemos examinar as complexidades da natureza humana, a capacidade de amar e odiar, de construir e destruir, de obedecer e rebelar-se. É um elixir que nutre a alma, inspirando uma busca por significado e propósito que se estende para além do efêmero, direcionando-nos para uma conexão mais profunda com o Criador. A história de cada um, de certa forma, encontra seu eco nas páginas iniciais de Gênesis, revelando que os mesmos dilemas e as mesmas esperanças que permearam os primeiros dias ainda moldam a nossa existência. Após a reconfiguração da paisagem global, quando os povos começaram a se espalhar pelas terras recém-emergidas, a humanidade, embora fisicamente preservada, enfrentava o desafio de edificar uma civilização sob a sombra das lições passadas. As vastas extensões geográficas, que outrora pareciam unir, agora separavam, gerando uma multiplicidade de culturas e idolatrias, um afastamento gradual do monoteísmo original. Em meio a esse cenário de crescente fragmentação espiritual e social, com a edificação de estruturas que desafiavam a ordem celeste, como a imponente Torre em Babel, o Criador optou por um novo patamar de engajamento, uma abordagem que redefiniria a trajetória da fé. Observe como, a partir de então, a estratégia divina se concentra em um ponto específico, em uma figura singular que se ergueria como o pivô de um plano redentor de alcance universal. É nesse contexto que se manifesta uma extraordinária ressurreição da promessa, não por meio de um juízo global que purifica, mas através de um chamado individual que eleva e transforma. De uma cidade na Caldeia, Ur, imersa em práticas pagãs e cosmologias intrincadas, ressurge um homem, Abraão, cuja vida se tornaria o elo entre o divino e o humano, um farol de uma nova e radical forma de confiança. A convocação que o alcançou não era para uma tarefa física imediata, mas para uma ruptura profunda com tudo que lhe era familiar, seu lar, sua parentela, sua herança cultural. Pense na magnitude de tal desapego,
na audácia exigida para abandonar as certezas de uma vida estabelecida em troca de uma promessa intangível, baseada apenas na voz do invisível. Essa foi a sua derradeira prova, um teste de entrega total, onde a fé se manifestava como um ato de migração, um itinerário do coração que precedia a jornada física. Ele estava sendo convidado a transcender as fronteiras do conhecido, a embarcar em uma peregrinação guiada unicamente pela palavra de um Deus ainda não plenamente revelado. Em sua partida, Abraão carregava consigo não ouro ou bens materiais em abundância, mas a semente de um elixir espiritual que transformaria o mundo. Esse presente não consistia em um objeto palpável, mas na própria aliança, a promessa de uma grande nação, de uma descendência inumerável como as estrelas do céu, e, crucialmente, de que por meio dele e de sua posteridade seriam abençoadas todas as famílias da terra. Essa promessa, um bálsamo de esperança e propósito, transcendeu seu próprio clã para se estender a toda a humanidade, marcando o início de uma nova dinâmica na relação entre o Criador e suas criaturas. Ao longo de sua existência, Abraão enfrentou inúmeras adversidades que puseram à prova a resiliência de sua convicção. A espera pelo filho prometido, a escassez em terras estrangeiras, os desafios de conviver com o incerto, cada um desses episódios foi um passo na moldagem de sua fé. Ele não era imune ao medo ou à falha, mas sua trajetória ilustra a persistência divina em reafirmar o pacto, mesmo diante das oscilações humanas. A paciência do Criador em guiar e corrigir Abraão revela uma camada profunda de seu caráter, demonstrando que a relação divina não é unilateral, mas uma jornada construída sobre a constância e a graça. Consideremos, ademais, a transformação da identidade que essa aliança proporcionou. Abraão não era apenas um indivíduo, ele se tornou o patriarca de um povo, um modelo de fé para as gerações vindouras. Sua história não se encerra com sua morte, mas se ramifica em inumeráveis linhagens, cada qual carregando o selo da promessa. A partir de sua obediência, um novo modo de vida emergiu, fundamentado na adoração a um único Deus e na antecipação de um futuro glorioso, onde a bênção divina fluiria ininterruptamente. Perceba como essa narrativa fundamental, que se inicia com a desconstrução de um passado e a construção de um futuro, oferece um mapa para a própria jornada humana de descoberta e propósito. O elixir de Abraão é a prova tangível de que, mesmo diante das maiores dispersões e da mais profunda corrupção, a vontade divina prevalece, sempre tecendo novas possibilidades de redenção e conexão. É um convite atemporal para que cada um de nós reflita sobre a importância da fé como um alicerce inabalável, uma bússola que aponta para o destino maior que nos aguarda sob a providência do Criador. Com a emergência de Abraão no cenário da história, a própria dinâmica da interação divina com a humanidade transcendeu os padrões anteriores. Não se tratava mais de uma série de juízos abrangentes ou de advertências universais, mas da instauração de um relacionamento forjado na pessoalidade e na confiança mútua. A vida desse patriarca singular estabeleceu um novo paradigma para a fé, um modelo de como a obediência se manifesta não apenas em atos litúrgicos, mas em uma postura existencial de entrega incondicional ao plano superior. Pense, por um momento, na revolução espiritual que isso representou, a mudança de uma religiosidade baseada em rituais coletivos para uma jornada íntima de adesão ao invisível. A profundidade de seu compromisso revelou-se, de forma mais contundente, na disposição de sacrificar o que lhe era mais caro. Quando a voz divina requisitou Isaque, o filho da promessa, Abraão não hesitou em sua ascensão ao Monte Moriá. Aquela montanha não era apenas um ponto geográfico, mas o altar de uma aprovação suprema, um microcosmo da alma humana confrontada com o paradoxo do amor e da obediência. A disposição de renunciar à própria descendência, a materialização de uma esperança longamente acalentada, demonstrava uma fé que transcendia a lógica e as emoções humanas, firmando um precedente para o que significa confiar plenamente no propósito divino, mesmo quando este se apresenta como um enigma insondável. Consequentemente, essa prova definitiva solidificou a essência da ressurreição em sua trajetória espiritual. Não foi uma morte física e um retorno à vida, mas a morte do eu e a ressurreição da absoluta confiança, de uma fé que superava a própria vida e a morte. O cordeiro, provido no último instante, enredado nos arbustos, não era apenas um substituto para o sacrifício de Isaque, mas um símbolo profético da provisão divina para a redenção da humanidade, um vislumbre do grande sacrifício futuro. Isso não apenas validou a fé de Abraão, mas reiterou a natureza de um Deus que provê e redime, que não exige o impossível sem antes oferecer uma via de escape.
Em virtude dessa entrega singular, a promessa divina a Abraão adquiriu uma dimensão expandida, um retorno com o elixir de uma herança espiritual que se estenderia muito além das fronteiras de sua família imediata. O elixir aqui é a certeza de que a fidelidade é recompensada não apenas com bênçãos materiais, mas com uma linhagem de fé que se tornaria uma fonte de iluminação para todas as culturas e nações. Agora, considere como essa visão de uma bênção universal contrasta fortemente com o isolamento e a fragmentação que caracterizavam os povos após o dilúvio. A promessa não era de domínio militar, mas de uma influência espiritual, transformando o coração humano. Assim, o legado de Abraão transcendeu a simples paternidade biológica para estabelecer uma paternidade espiritual, tornando-o o arquétipo do fiel, a quem todos os que creem se remetem. A partir dele, forjou-se a compreensão de que a descendência verdadeira não se limita ao sangue, mas se estende a todos aqueles que, por meio da fé, se alinham com a promessa divina. Isso implica uma ruptura com as concepções tribais de identidade, introduzindo a ideia de uma comunidade universal forjada na crença compartilhada. Sua vida tornou-se o mapa de uma jornada onde a identidade e o propósito são redefinidos pela resposta à voz divina, mostrando que a verdadeira herança é a fé transmitida de geração em geração. Outro aspecto crucial é a maneira como sua história redefiniu a percepção da justiça e da misericórdia divinas. No lugar de uma retribuição imediata pela falha humana, como nos dias de Noé, emergiu um Deus que se relaciona através da paciência, do pacto e da espera. A capacidade de Abraão de interceder por Sodoma e Gomorra, mesmo que infrutíferamente, ilustra a proximidade e o diálogo que caracterizavam essa nova aliança, convidando a humanidade a uma participação mais ativa na justiça divina. Reflita sobre o que isso significa para sua própria compreensão da intercessão e do poder da oração. Essa narrativa não é apenas sobre um homem, mas sobre a revelação progressiva do caráter de Deus, um legado que continua a inspirar milhões a buscar uma conexão mais profunda e significativa com o Criador de todas as coisas. A trama da providência divina, embora inicialmente delineada em grandes declarações e atos fundadores, passou a se desenrolar com uma sutileza notável nas gerações subsequentes. As vidas dos descendentes diretos do patriarca, longe de serem espelhos perfeitos de sua fé primordial, revelaram a persistência das fragilidades humanas, mesmo dentro da linhagem escolhida. Perceba como a promessa se tornou um fardo complexo, exigindo dos sucessores uma navegação por águas turbulentas de desconfiança e engano, em contraste com a clareza da vocação original. No centro dessa intrincada tapeçaria familiar, encontra-se a figura de Isaac, cuja existência representou um elo crucial, mas frequentemente subestimado. Sua vida, marcada por uma quietude singular e uma obediência menos dramática que a de seu pai, foi um testemunho da constância de um plano maior, operando através de disposições temperamentais diversas. Ele se tornou o guardião de um propósito, um reservatório de esperança para a posteridade, mesmo em meio à seca e à escassez que por vezes afligiram suas terras. Sua disposição em não disputar as fontes de água, cedendo aos filisteus, ilustra uma abordagem de paz que contrastava com a agressividade predominante em seu tempo. Entretanto, as dinâmicas internas da família de Isaac, com um favoritismo evidente por parte dos pais para com seus filhos gêmeos, Jacó e Esaú, introduziram uma camada de desafio moral que testaria a própria estrutura da linhagem. A disputa pela primogenitura e pela bênção patriarcal não foi uma mera contenda entre irmãos, mas um drama que expôs a astúcia humana e as consequências de decisões precipitadas. Jacó, impulsionado por um desejo ardente de assegurar o lugar de preeminência para si, recorreu ao engano, manipulando tanto seu irmão faminto quanto seu pai idoso e quase cego. Considere agora a complexidade moral dessa escolha, que, embora parte do plano divino para a linhagem, revelou os métodos imperfeitos pelos quais a vontade humana tentava forçar o cumprimento da predestinação. As repercussões dessa fraude foram imediatas e profundas, forçando Jacó a um exílio prolongado, fugindo da ira de Esaú. Esse período de afastamento, longe de ser um mero castigo, configurou-se como um crisol para seu caráter. A jornada solitária o levou a um encontro transformador em Betel, onde uma visão de uma escada que conectava a terra ao céu reafirmou a supervisão divina sobre sua vida, mesmo na adversidade. Essa experiência, que ressoou com a promessa de proteção e retorno, não foi apenas um consolo, mas uma reprogramação de sua perspectiva, um elixir de renovação espiritual que o preparou para as próximas etapas de sua existência. Posteriormente, a vida de Jacó em Harã, sob a tutela astuta de seu tio Labão, foi um laboratório de manipulação e retribuição.
O enganador foi ele próprio enganado, trabalhando anos a fio por um amor que lhe foi subvertido, e posteriormente empregando sua própria astúcia para garantir seu rebanho e sua prosperidade. Esse período forçou a um amadurecimento, ensinando-lhe sobre a injustiça e a perseverança, preparando-o para o confronto final com seu passado e consigo mesmo. As provações em Harã foram cruciais para que ele entendesse a justiça divina e a complexidade das relações humanas, forjando uma resiliência que antes lhe faltava. A culminação dessa jornada de transformação ocorreu no Jaboque, onde Jacó, antes de reencontrar Esaú, travou uma luta noturna com um ser misterioso. Esse embate físico e espiritual, que o deixou com uma marca indelével, culminou em uma mudança de nome e de identidade, de Jacó, o suplantador, para Israel, aquele que luta com Deus. Essa ressurreição da sua essência não foi de uma morte literal, mas de uma velha identidade, dando lugar a uma nova, forjada na persistência e na humildade. Agora, considere como esse evento ressalta que a verdadeira transformação, muitas vezes, emerge do confronto com o próprio eu e com o divino. A partir de então, Israel tornou-se o nome da linhagem eleita, uma designação que encapsulava a história de luta, persistência e bênção que marcaria seu povo. Com o passar das gerações, as sementes da discórdia, inadvertidamente plantadas nos alicerces familiares, começaram a germinar, culminando em uma complexa trama de inveja e rivalidade. A vida dos irmãos, em particular, era marcada por tensões latentes, amplificadas por favoritismos parentais que desequilibravam as relações. Em meio a esse ambiente de intrigas domésticas, um jovem, distinguido por visões oníricas e um manto de cores vibrantes, tornou-se o epicentro de uma inveja explosiva. Suas revelações noturnas, que prenunciavam uma futura proeminência, exacerbaram o ressentimento de seus irmãos, que interpretaram tais presságios como um desafio direto à sua própria autoridade e primazia. A manifestação dessa hostilidade latente materializou-se em um ato de traição profunda. Longe dos olhos paternos, no deserto árido onde o rebanho pastava, a crueldade tomou forma. O jovem, despojado de seu manto e lançado em uma cisterna vazia, experimentou o abandono e o terror de uma morte iminente. Posteriormente, resgatado não pela compaixão, mas pela cobiça, foi vendido como mercadoria, levado para uma terra estranha, o Egito. A transição de filho amado a escravo não representou apenas uma mudança de status, mas um mergulho em um abismo de desamparo, onde a única âncora era a tênue memória das promessas divinas. Contudo, mesmo nos confins da escravidão, o desígnio superior operava, tecendo fios invisíveis de providência. Na casa de seu novo senhor, um oficial da corte, o jovem demonstrou uma capacidade administrativa e uma integridade notáveis. Sua dedicação e sucesso, notáveis em todas as tarefas a ele confiadas, atraíram a atenção e a confiança de seu mestre. Observe-se, pois, como a excelência em meio à adversidade não passou despercebida. Era uma ilustração viva de que a retidão, mesmo em circunstâncias adversas, pavimenta caminhos inesperados, honrando um princípio de diligência que transcende as cadeias. Infelizmente, a ascensão não estava isenta de novas provas. Uma falsa acusação, motivada por paixões descontroladas, levou-o para as masmorras reais, um local de escuridão e desespero. Ali, entre prisioneiros e criminosos, sua resiliência foi testada ao limite. A ausência de liberdade, a injustiça do encarceramento, poderiam ter esmagado seu espírito. Entretanto, sua habilidade singular de interpretar sonhos, um dom divinamente inspirado que o diferenciava de seus companheiros de cela, começou a revelar a mão invisível que o guiava. Pondere-se, agora, sobre a ironia de que a mesma capacidade que o tornará um alvo de inveja em casa, seria a chave para sua libertação no cativeiro. A oportunidade de redenção surgiu através dos próprios sonhos de Faraó, o soberano do Egito, que ninguém conseguia decifrar. O jovem prisioneiro, trazido à presença da majestade egípcia, não se vangloriou, mas humildemente atribuiu sua sabedoria ao Criador. Suas interpretações, que anunciavam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome devastadora, não eram meras previsões, mas um plano estratégico para a sobrevivência de toda uma civilização. A perspicácia de sua análise e a lucidez de suas recomendações cativaram o monarca. Consequentemente, o inimaginável aconteceu. O escravo, o prisioneiro esquecido, foi elevado à mais alta posição no Egito, tornando-se o governador de toda a terra, com autoridade para planejar e executar a salvação de milhões. Esse retorno triunfante não foi conquistado pela força das armas, mas pela sabedoria e discernimento providos por uma fonte superior.
Sua administração, marcada pela previdência e pela justiça, garantiu que os anos de fartura fossem prudentemente usados para armazenar provisões abundantes, preparando a nação para os tempos de escassez. Reflete-se aqui um princípio de mordomia e liderança que transcende o imediatismo, priorizando o bem-estar coletivo sobre os interesses pessoais. A famine, quando chegou, afetou não apenas o Egito, mas todas as terras vizinhas, forçando os povos a buscar auxílio na nação abençoada. Foi nesse cenário de desespero universal que o destino teceu o reencontro com seus irmãos, agora irreconhecíveis pela passagem do tempo e pela humildade imposta pela fome. Eles se prostraram diante do governador egípcio, sem saber que estavam diante daquele que haviam traído. A mão da providência orquestrava não apenas a sobrevivência física, mas o palco para uma reconciliação profunda, demonstrando que mesmo os atos mais sombrios da inimizade humana podem ser transmutados em instrumentos para um propósito maior de redenção e unidade. Diante do governador egípcio, uma figura imponente em seu esplendor estrangeiro, os irmãos experimentaram uma mistura de reverência e temor. A necessidade premente de pão os havia levado àquele reino poderoso, e agora se encontravam sob o olhar penetrante de quem detinha o poder sobre a vida e a morte. Sem que soubessem, o véu do anonimato de José permitiu-lhe uma avaliação profunda e criteriosa, um escrutínio da essência de seus corações após décadas de separação e arrependimento latente. Sua estratégia foi um cadinho, desenhado para purificar e revelar a verdadeira transformação ocorrida em suas almas. Iniciou-se então uma série de eventos orquestrados, um intrincado jogo de provações que visava testar não apenas sua honestidade, mas a profundidade de seu caráter e o elo fraternal redefinido. As acusações de espionagem, o dinheiro misteriosamente retornado em suas sacolas, e a exigência de trazer o caçula, Benjamim, para o Egito, foram como golpes precisos que desestabilizaram suas defesas. Observe-se, por conseguinte, como cada reviravolta reacendeu neles a memória vívida de uma transgressão passada, de um irmão vendido, e a convicção de que aquela angústia presente era uma retribuição justa pelo mal perpetrado. Eles reconheceram, em seus murmúrios privados, que a mão da justiça divina começava a alcançá-los, manifestando um genuíno remorso. A subsequente viagem, levando Benjamim ao Egito, representou um ponto de virada. Ao serem novamente submetidos ao escrutínio do governador e à subsequente descoberta da taça de prata na sacola de Benjamim, os irmãos se viram diante de um precipício. A possibilidade de perder o último filho amado de Raquel, o único elo com a mãe que Jacó tanto pranteava, revelou a extensão de sua mudança. Em vez de abandonarem Benjamim à própria sorte, como fizeram com José, eles demonstraram uma nova e comovente solidariedade. É aqui que a voz de Judá ressoa com uma eloquência que transcende a mera súplica. Ele se oferece como refém em lugar de Benjamim, narrando a dor do pai idoso e o impacto devastador que a perda do caçula causaria. Suas palavras, permeadas por uma abnegação comovente e um profundo senso de responsabilidade, não eram a retórica vazia de um estrategista, mas o grito de um coração transformado, disposto a um sacrifício pessoal pela salvação da família. Esse ato de desprendimento fraterno representou a epifania para José, a confirmação irrefutável de que seus irmãos haviam amadurecido e se arrependido verdadeiramente de seus erros. Nesse ínterim, a contenção de José se desfez. Incapaz de prolongar a charada, ele fez com que todos os egípcios se retirassem e, num rompante de emoção incontida, desvelou sua verdadeira identidade. Eu sou José. Meu pai ainda vive. Aquelas palavras, carregadas de anos de silêncio e saudade, caíram sobre os irmãos como um raio em céu sereno, mergulhando-os em uma mistura de consternação e pavor. A figura do governador, outrora distante e autoritária, agora se transformava na do irmão traído, e o terror de uma vingança iminente pairava no ar. A vergonha e a culpa de seu passado vieram à tona com uma força avassaladora, fazendo-os recuar em silêncio atordoado. Indo mais fundo, José, no entanto, os acalmou com uma perspectiva que reconfigurava completamente o substrato de sua narrativa. Suas palavras de perdão não foram apenas um gesto de clemência, mas uma revelação do propósito intrínseco por trás de todas as suas vicissitudes. Não vos entristeçais, nem vos zangueis convosco mesmos por me terdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Essa declaração não isentava os irmãos de sua culpa, mas os convidava a uma compreensão mais elevada da providência orquestrada. Ele lhes ofereceu um manancial de graça, transformando a venda em um instrumento divino para a salvaguarda de uma nação inteira, incluindo sua própria família. Dessa forma,
A narrativa da vida de José se solidificou não como um mero relato de ascensão pessoal, mas como uma parábola da redenção e do cuidado divino que opera através das imperfeições humanas. Ele os instruiu a trazer seu pai, Jacó, e toda a sua família para o Egito, onde seriam providos durante os anos restantes da fome. Essa ordem não era um favor, mas uma incorporação da promessa divina, garantindo a sobrevivência da linhagem eleita. Consideremos agora como essa reconfiguração dos eventos passados, de um ato maligno para um desígnio maior de preservação, oferece uma luz sobre como as adversidades, muitas vezes, são tecidas na tapeçaria de um propósito divino mais vasto. A reconciliação, então, não era apenas entre irmãos, mas entre a ação humana falha e a intervenção graciosa do Criador, culminando em uma restauração profunda de laços familiares e de fé. A reconfiguração dos laços familiares, consumada no reencontro emocionado, impulsionou uma nova etapa na jornada da tribo de Jacó. A convocação para se estabelecerem no Egito não era um mero convite, mas uma provisão estratégica, tecida na tapeçaria de um desígnio maior. Partir de Canaã, a terra prometida que simbolizava o cerne de sua identidade e as raízes de sua fé, representou um ato de profunda confiança. Essa migração não se tratava apenas de uma mudança geográfica, mas de um deslocamento existencial, um movimento em direção a um refúgio inesperado em meio à devastação da fome que assolava o mundo conhecido. A viagem para a terra de Gósen, uma região fértil e estratégica dentro do Egito, marcou o início de uma nova fase de prosperidade e segurança. Os pastores hebreus encontraram ali um lar provisório, um santuário onde poderiam prosperar sob a proteção de um governante benevolente, seu próprio irmão. Pensemos na ironia e na graça dessa situação. O lugar de exílio e desespero de um se tornava o porto seguro para toda a sua família. Essa circunstância peculiar permitiu à tribo de Jacó um ambiente de crescimento e multiplicação, preservando sua identidade cultural e religiosa em um contexto estrangeiro, um testemunho silencioso da mão divina em ação. Outra camada crucial reside na figura de Jacó, agora Israel. A sua descida ao Egito não foi um mergulho na desilusão, mas a culminação de uma esperança quase perdida. Ao abraçar José, que ele acreditava ter morrido, Jacó experimentou uma ressurreição emocional, a cura de uma ferida que por décadas o havia consumido. Suas últimas palavras e bênçãos aos filhos, proferidas com uma clareza profética, refletiam não apenas o desvelar de destinos individuais, mas uma profunda compreensão da fidelidade do Criador. Reflete-se aqui a maturidade espiritual de um homem que, após uma vida de lutas e enganos, finalmente encontrava a paz e uma visão serena do futuro. A convivência em Gósen propiciou um ambiente de cura para os irmãos. A sombra da culpa, que pairara sobre eles por tantos anos, começou a se dissipar sob o sol da reconciliação e do perdão. A presença de José, agora não como um objeto de inveja, mas como o sustentáculo de suas vidas, forçou-os a confrontar e transcender suas falhas passadas. Ao invés de uma mera tolerância, desenvolveu-se entre eles um vínculo de respeito e apoio mútuo, um testemunho da capacidade humana de transformação e da força do arrependimento verdadeiro. Essa renovação nas relações familiares foi um elixir potente, curando as feridas de uma traição outrora impensável. Essa estrada de volta não os levou de volta ao Éden, nem a um Canaã imediato, mas a uma nova forma de existência, onde a fé se tornou o alicerce da vida em uma terra estrangeira. Eles não retornaram a uma normalidade pré-conflito, mas emergiram transformados, com uma compreensão mais profunda da soberania de Deus sobre os eventos da história e os meandros do coração humano. A experiência no Egito, com sua abundância provida, reafirmou a crença de que mesmo através de caminhos tortuosos e dolorosos, o propósito divino se desdobra, orquestrando eventos para o bem maior. Ainda assim, a vida em Gósen, embora segura, carregava os germes de novos desafios. O crescimento exponencial da família de Jacó dentro de uma cultura estrangeira, embora uma bênção, também plantava as sementes de uma futura tensão. Essa prosperidade, um sinal da fidelidade divina à promessa de descendência numerosa, logo os distinguiria do povo egípcio. É aqui que percebemos a natureza contínua do aprendizado da fé. Cada período de paz e abundância prepara o caminho para novas provações, exigindo constante vigilância e renovada confiança no plano do Criador. Como você aplicaria essa percepção em suas próprias fases de bonança? Por conseguinte, a vida da família de Jacó no Egito, nesse período inicial, não foi apenas uma sobrevivência, mas uma incubação. Longe de ser um fim, era um prelúdio, uma fase de consolidação e fortalecimento para o que viria a ser uma nação.
A presença de José como mediador e protetor garantiu a preservação da linhagem e a solidificação de sua identidade distinta. Esse tempo de provisão e crescimento na terra estrangeira sedimentou as lições sobre a providência, o perdão e a reconciliação, pavimentando o caminho para a compreensão futura de que Deus opera além das expectativas humanas, transformando o mal em bem e a dor em propósito. Ao olharmos para a intrincada urdidura dos primeiros dias da existência humana, percebemos que cada evento, cada escolha, cada reviravolta no destino dos indivíduos, não se manifesta como um incidente isolado, mas como uma nota essencial em uma sinfonia maior, cuja melodia ressoa através das eras. Desde o sopro inaugural que conferiu vida e propósito a um universo recém-formado, até as primeiras interações que delinearam a fronteira entre a obediência e a autonomia, o fio condutor de uma intenção suprema permanece inabalável. Testemunhamos a introdução da complexidade na inocência primordial, a perda de uma simplicidade edênica que forçou a humanidade a uma jornada de autodescoberta e de esforço contínuo em um mundo transformado. Nessa paisagem da alma humana, onde a liberdade concedida abriu tanto o caminho para a exaltação quanto para a sombra da desarmonia, a fraternidade original foi posta à prova, revelando a tênue linha que separa a aceitação da inveja, a dádiva da vida do abismo da transgressão. A resposta divina a essa escalada de impureza, embora grandiosa em sua forma e abrangência, reafirmou a constante atenção do Criador à sua criação, salvaguardando um remanescente por meio de uma confiança em comum, um farol de fé em meio à dissolução moral generalizada. Essa purificação não erradicou a inclinação inerente às falhas, mas redefiniu os termos de uma coexistência, inaugurando uma fase de reconstrução e de nova esperança sob o emblema de uma promessa celeste. À medida que a humanidade se reorganizava e se dispersava, buscando seu lugar em um mundo renascido, a estratégia divina se refinou, passando de intervenções globais para um engajamento mais pessoal e focado. A instituição de um pacto singular com um homem escolhido, retirado de um contexto de idolatrias e convocado a uma peregrinação incerta, marcou o alvorecer de uma nova modalidade de fé. Essa foi uma aventura que exigiu um desapego radical do conhecido, uma entrega total à palavra de um Deus ainda envolto em mistério, estabelecendo as pedras angulares de uma linhagem destinada a ser fonte de bênçãos para todas as culturas e tempos. A trajetória dessa linhagem, por sua vez, foi um crisol de caráter, onde a espera, a astúcia, o engano e a provação foram elementos intrínsecos à forja de identidades destinadas a carregar um propósito transcendente. Da disputa pela herança à jornada de um indivíduo que, arrancado de seu seio familiar e lançado em terras estrangeiras, ascendeu por meio de discernimento e perseverança, percebemos a teia complexa em que se entrelaçam as escolhas humanas e a providência divina. A aparente catástrofe pessoal, a injustiça e o esquecimento, não se revelaram pontos finais, mas etapas cruciais em um plano de preservação e salvação de grande envergadura. Refletindo sobre esta jornada até aqui, somos convidados a contemplar como a persistência do divino se manifesta não apenas nos milagres estrondosos, mas nas sutilezas das interações humanas, nas transformações silenciosas de corações e nas reviravoltas inesperadas do destino. Vemos que a lealdade, o arrependimento genuíno e a capacidade de perdoar, mesmo diante das mais profundas traições, são os verdadeiros catalisadores para a restauração e a renovação. A narrativa ancestral se desdobra como um espelho, refletindo a universalidade das lutas humanas e a constância de uma esperança que persiste além das adversidades mais severas, indicando que, mesmo nos vales mais sombrios da experiência, um propósito maior está em ação. Nessa convergência de destinos e lições, emerge uma compreensão mais profunda sobre a arquitetura da própria existência e a fundação de princípios que ressoam ainda hoje em nossa busca por significado e conexão. A história não é uma mera crônica de eventos passados, mas uma bússola interna que aponta para as verdades eternas sobre a natureza do amor, do sacrifício e da fidelidade. Como um rio que se avoluma, coletando águas de diversas fontes antes de desaguar no oceano, estas narrativas primordiais nos conduzem a um ponto de clareza, preparando-nos para vislumbrar o horizonte completo do legado que se estende de um passado imemorial a um futuro prometido. Ao percorrermos os primórdios da existência, somos confrontados com mais do que uma crônica distante, deparamo-nos com o próprio alvorecer da condição humana, suas grandezas e suas intrínsecas fragilidades. O Gênesis, essa tapeçaria inaugural, revela-se não como um relato estático, mas como a reverberação contínua de escolhas transcendentais e suas eternas consequências. Ele nos convida a uma introspecção profunda sobre a essência de nossa identidade, a origem de nossos dilemas mais íntimos e a persistência de um propósito divino que transcende o tempo e as vicissitudes da história.
Cada passo nessa narrativa primordial desvenda camadas de significado, iluminando a perene tensão entre a liberdade concedida e a responsabilidade que dela advém, moldando a paisagem da alma humana. Observamos o fio dourado da providência divina percorrer as sendas tortuosas da falibilidade humana. Desde a inocência do Éden, passando pela dolorosa emergência da culpa e da discórdia fraterna, até o grande juízo que purificou a terra e as sucessivas reafirmações de uma aliança inabalável, a mão do Criador jamais se retirou. Ele não apenas estabeleceu o cosmos, mas se engajou pessoalmente com sua criação, revelando um amor paciente e uma justiça temperada pela misericórdia. O Gênesis, assim, o testemunho de um Deus que, apesar da rebeldia e da desobediência, persiste em seu plano redentor, tecendo esperança mesmo nas tramas mais sombrias da história. A jornada dos patriarcas, em particular, ilustra a transformação da fé de uma convicção geral para um relacionamento íntimo e desafiador. As provações de Abraão, a luta de Jacó no Jaboque e a saga de José, marcada por traição e ascensão, não são meros contos antigos. Elas são parábolas vivas da resiliência do espírito humano e da capacidade divina de operar através das imperfeições mais profundas. Cada personagem, com suas virtudes e suas falhas, torna-se um espelho que reflete as complexidades de nossa própria existência, demonstrando que o crescimento espiritual muitas vezes emerge das crises, das perdas e dos encontros transformadores com o inexplicável. A vida de cada um deles atesta que a fidelidade a um chamado superior transcende a lógica humana, exigindo uma entrega que reconfigura o próprio eu. A síntese desses relatos oferece uma compreensão fundamental. O início de tudo não é apenas um ponto no passado, mas um princípio ativo que molda o presente e projeta o futuro. As sementes da lei moral, da promessa de redenção e da incessante busca por um lar espiritual foram plantadas naquelas manhãs primevas, e seus frutos continuam a amadurecer em nosso próprio tempo. A história de como a inimizade foi superada pelo perdão de José, e como a providência transformou o mal em instrumento de salvação, permanece como um lembrete eloquente de que a esperança e a reconciliação são forças poderosas, capazes de curar as feridas mais profundas e de redefinir destinos. Portanto, o Gênesis é muito mais do que um livro de origens, é um mapa existencial, um guia para navegar pelas complexidades da condição humana com uma perspectiva transcendental. Ele nos convida a reconhecer a assinatura divina em cada amanhecer, a discernir o propósito por trás de cada desafio e a cultivar uma fé que se ergue acima das adversidades. A verdadeira prática começa agora, na reflexão contínua sobre esses ensinamentos e na busca por integrar seus princípios em nossa própria jornada. Que a profunda sabedoria contida nestes primórdios nos inspire a uma vida de confiança, de perdão e de incessante busca por significado, celebrando a contínua manifestação de um amor que, desde o início, tudo criou e a tudo sustenta.